Shalom, shalom, meus queridos e amados irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Falamos aqui ao vivo de Larginha Mina, do Centro de Cultura Bíblica da Erechite. Aqui, professor Ilmar, fundador e diretor dessa escola teológica que está plantada aqui há mais de 28 anos, ministrando cursos teológicos. Básico, 36 matérias, intermediário, 18 matérias, mais voltado para a liderança, e bacharelado, que é a conclusão dos cursos livres, com 12 matérias. Temos também curso de gematria, que é estudo dos números da Bíblia, xilologia, que é cantar de Salomão, e etiologia, que é usos e costumes das culturas da época. Estamos ministrando as aulas de curso intermediário, a matéria Teologia do Novo Testamento. Essa é a nossa quarta aula, onde nós abordaremos, estamos falando da teologia de Jesus nos Evangelhos. Então, abordando as partes de cada uma dessas temáticas. Falaremos hoje sobre pecado, salvação, igreja, justiça, propiciação, reconciliação, regeneração, expiação, tudo do foco de Jesus. Qual era a teologia de Jesus? Lembrando que temos evangelhos sinóticos, são 3, e o não sinótico, que é João. Cada evangelho apresenta Jesus de uma maneira, né? Mateus apresenta Jesus como rei, que é o leão, aquele dos 4 seres viventes, né? Depois Marcos como servo, que é para o romano, Mateus para os hebreus, para os judeus, ele é o rei. Lucas apresenta como filho do homem, que é para os gregos, os aspectos humanos de Jesus. E João apresenta Jesus para a igreja, que estava recém-nascida, né? Então é o evangelho da águia, das alturas. Então, na teologia de hoje, na passada falamos sobre o filho do homem, o filho de Deus, já falamos em aulas antes sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Hoje falaremos então um pouquinho de pecado dentro da teologia de Jesus. Jesus conhecia o homem, mas sabia que por natureza ele era pecador, desde o Éden com Adão. Ele via no homem um desejo de fazer o mal, mas mesmo o passo também queria fazer o bem, como Paulo depois fala na frente: quero fazer, não faço, o bem quero fazer, não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Então ele apresenta Zaqueu como publicano, indigno, sem valor, né? E temos então os zelotes, que tentavam fazer justiça à mão, os sicários faziam justiça também à mão, portavam uma faquinha chamada sica. Jesus tinha entre os seus discípulos Judas Iscariotes, que seria um desses, né? Um nacionalista. Tem o homem imortal, embora não falasse muito da vida além do túmulo, mas ele corrigiu dois erros dos saduceus. Os saduceus, que era aquela seita que vinha de Zadok, do ano 200 a.C., eles achavam que não tinha anjos, que não tinha ressurreição, só acreditavam na lei escrita. E então Jesus refutou para eles a ideia da vida, que a outra vida seria um prolongamento daquela vida terrena. E corrigiu também a falsa concepção dos mortos que ele tinha nos tempos passados. Ele apresentou então o pecado como um problema sério que separava a vida do homem de Deus, né? E ele era universal, ele abrangia toda a humanidade. Falou sobre o pecado contra o Espírito, que era aquele que não tinha blasfêmia contra o Espírito Santo, era um pecado que não tinha perdão. Depois falou sobre a justiça, que é a justiça que ele teria vindo fazer, porque ele veio pagar a conta que Adão tinha contratado no Éden. Então a lei era a base antiga da justiça, né? Aquele sacrifício que se fazia, aquelas ofertas que apresentava, todos aqueles rituais, era sombra do que ia ser feito por Jesus. E ele várias vezes fala isso, que ele veio cumprir a lei, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Então, para o fariseu, a lei era a pedra de toque de tudo. Quem estava bem com a lei, sua exigência, estava bem com tudo. Então, a ideia dele naquele tempo de Jesus era isso. Era a ideia da justiça muito diferente daquela que ele viera pregar e exemplificar na sua vida. Era o legalismo, né? Amado achava que fazendo as coisas direitinho, ele tinha direito a ir para os céus. Jesus ia mostrar que havia uma conta que tinha que ser paga, que sem remissão de sangue, sem sangue não havia remissão de pecado. Então ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E João disse isso. Jesus mudou a base desse legalismo, dessa justificação. Não era mais aquilo que o homem faria certinho. Era ele crer e aceitar o pagamento da dívida por um imaculado, por um inocente, que era Jesus. Então o homem teria que ter uma relação pessoal com Deus. Né? Não teria mais ele ser legalista, de fazer tudo, de fazer muito bonitinho, que estava salvo. O amor era a essência da justiça, nos transferia da justiça para uma relação legal, para a relação pessoal com Jesus. Tinha que aceitar a obra de vicária de Jesus,
Então, o coração é a usina de onde sai a força que dá cumprimento à diligência das relações pessoais, segundo Deus, que é amor. Então, a verdadeira justiça seria o próprio Jesus. Ele seria a justiça nossa, né? E a lei seria cumprida, porque Jesus pagaria o preço que estava em débito. Ele veio pagar esse preço. Então, a lei ritual cairia, por isso os sacrifícios foram encerrados depois, né? O véu se rasgou de alto a baixo, mostrando isso que não havia mais legalismo. Jesus iria reinar. E quem aceitasse Jesus, os seguidores de Cristo seriam os cristãos. E pelo sangue de Jesus seria então pago a redenção do pecado. Então a salvação seria messiânica, não seria a salvação pessoal, a salvação própria, baseada nas minhas obras. Seria a salvação de Messias. E quem era o Messias? O Messias, então, era o que era Messias? Messias é ungido. A palavra Messias no Velho Testamento aparece mais de 38 vezes, e principalmente em Daniel, mas aparece também no sacerdote em Levíticos, aparece em Crônicas, aparece em 1 Samuel e 2, muitas vezes nos Salmos, mais de 10 vezes, e em Isaías, em Daniel, Lamentações e Abacuque. No Novo Testamento aparece também várias vezes, 10 vezes, e como ungido, quer dizer ungido, Christos, quer dizer ungido. Então é aquele que viria fazer esse tratamento, acertar a conta. Então, André diz, tu és o Messias, né, em João 1,41. E a mulher samaritana também diz, és o Messias, João 4,25. Então, a salvação é oferecida por Jesus Cristo debaixo de certas condições. A igreja primitiva considerou a morte de Jesus como um dos eventos mais essenciais à realização da sua missão, né? Se Jesus não tivesse morrido, se não houvesse a crucificação, o evangelho seria em vão, já dizia Paulo na frente, né? Então, como mestre religioso, ele foi uma ameaça à religião farisaica, porque ele combatia fariseus, saduceus, etc. E Jesus foi condenado pelo Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal dos Judeus, sob acusação de blasfêmia, que ele se dizia filho de Deus, se dizia Cristo. Apesar dos demônios falarem que ele era filho de Deus, o espírito imundo, o próprio sumo sacerdote perguntou, fala a verdade, tu és irmão ou não é o filho de Deus? Ele tinha essa dúvida, né? E então ele faz as predições sobre a morte dele vicária, que ele teria que morrer para pagar o preço, depois ressuscitaria. E Pedro faz aquela confissão sobre tu és o Cristo, filho de Deus, em Cesareia de Filipe, mostrando que eles tinham entendimento já de que ele era o Messias que havia de vir, o servo vicário, né? A morte de Jesus é messiânica, ela vem cumprir o que se falava no Velho Testamento, ela é expiatória, que vai pagar o preço, ela é substitutiva, porque ela fica no lugar de alguém, assim como o Cordeiro era morto por alguém, ele é o Cordeiro de Deus que é morto pela humanidade. Ela é sacrificial, quer dizer, depende dela para se pagar alguma coisa, é um sacrifício, né? E ela é escatológica, porque a morte cria uma nova esfera de comunhão, que será completamente realizada apenas no reino escatológico, no reino futuro. E também é uma vitória, porque com aquela ali, quando Jesus disse lá no Calvário, está consumado, ele está dizendo, paguei a conta. Ele pagou a conta que havia no escrito de dívida que havia contra nós, nas ordenanças, conforme Paulo diz lá em Colossenses, né? Então, a morte de Jesus significa que o dominador deste mundo é lançado fora ou expulso. E aí também fala um pouquinho, Jesus começa a falar sobre a igreja. Quando ele diz para Pedro na declaração em Cesareia de Filipe, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta igreja edificarei, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra não era Pedro, né? Pedro é Cefas, pedrinha, pedregulho. Petros é outra coisa, né? Petra é a pedra sólida, grande, robusta. Então, sobre a sua declaração, edificarei a minha igreja. Então, aparece a primeira vez a palavra igreja, que é ekclésia. Ekclésia é duas palavrinhas, ek e kalel, chamado para fora. Então, ele ia tirar um povo, ia surgir um novo povo de dentro do judaísmo, com esse direcionamento, com essa inteligência, com essa compreensão que Jesus era o Cordeiro de Deus que havia pago a conta. Então, a palavra igreja aparece várias vezes, 108 vezes no Novo Testamento, grande parte dela nos escritos paulinos, mas aparece muito mais na carta de João ao Apocalipse, no livro de Apocalipse, né? Aparece 20 vezes. Então, a igreja, que é a igreja? É o plano de Deus para unir toda a raça humana numa nova raça salva por Jesus Cristo. A primeira indicação de que Jesus tensionava fundar a igreja acha-se no modo de ele chamar alguns de seus discípulos para o seguir nas suas viagens evangelísticas. Ele separou 12 homens e escolheu. Além daqueles 12, tinha mais um círculo de 70. E depois, quando o fogo cai em Pentecostes, no dia 6 de Sivan, no terceiro mês, depois da morte de Jesus, no dia 15 de Abib, primeiro mês, já tem quase 120.
Depois logo serão 3.000, depois mais 5.000, 8.000, e a igreja se espalha por toda a face da terra. Outra intenção que tinha de fundar a igreja, ela fica clara quando Jesus escolheu 12 para estar constantemente com ele. E o próprio apóstolo tinha esse discernimento, porque quando Judas traiu e suicidou, eles fazem uma reunião para se escolher mais um para formar o concílio, o colégio apostólico, que seria de 12, escolhe Matias. E também as exigências feitas por Jesus aos seus seguidores mostram que as suas intenções eram muito sérias e severas no que tange a isso, de escolher uma equipe diretora para conduzir a sua igreja na face da terra. Vamos ficando por aqui, fica na parte alta.